E aconteceu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra o povo de Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fez com Jericó e com a cidade de Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos e rotos e remendados. Nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial de Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos servos teus. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Estarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e lhe dizeis: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, eles aqui já rotos. Estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhe daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E aconteceu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós,
por causa do juramento que já lhe fizemos. Lhe disseram, pois, os príncipes: vivam, sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e lhe falou, dizendo: por que nos enganaste? Dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos. Dentre vós não deixará de haver escravo, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos nas tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parecer bom e reto. Assim, pois, lhe fez. E livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolheu. E aconteceu que, ouvindo Adom-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomou a cidade de Ai e a tinha destruído totalmente, e fez a cidade de Ai ao seu reino, como tinha feito ao Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão foram e fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que a cidade de Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Uão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmuque, e a Jafa, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo dele a Gigal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriram-os até Zeca e a Maquedá. Aconteceu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Zeca, e morreram.
foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gigal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Aconteceu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abre a boca da cova e me trazei para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E aconteceu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. Chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E aconteceu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu ao fio de espada, bem como ao seu rei, totalmente a destruiu com todos os que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá, como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e feriu a fio de espada a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele
passou de Líbana a Aquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel e tomou no dia seguinte e a feriu a fio de espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fez a Líbina. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué feriu a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. No mesmo dia, tomaram e tornaram e a feriram ao fio da espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente. No mesmo dia, conforme a tudo que fez a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e feriram ao fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fez Eglon, e a destruiu totalmente, e ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel, com ele, tornou a Debe, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, as feriu ao fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fez a Hebrom. Assim fez a Debe ao seu rei, como fez a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenou o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também todas as terras de Gozem até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel, com ele, voltou ao arraial em Gigal,